Oi, tudo bem? Aqui é a Gabriela. Eu ajudo mulheres que possuem restrições ao glúten a voltarem a consumir ou a fazerem para suas famílias os pães, bolos e sobremesas que amam. E no vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre o primeiro passo para a criação de receitas sem glúten. Bom, antes de você colocar a mão na massa e criar a sua receita, você precisa conhecer alguns conceitos básicos, alguns fundamentos da confeitaria sem glúten, as bases, o conhecimento prévio que é necessário para você então executar uma criação de receita. Então esse é o primeiro passo. Você precisa conhecer os fundamentos da confeitaria sem glúten. E esses fundamentos englobam o que é glúten, para que ele serve, o que é contaminação cruzada, como evitá-la, como ler e interpretar os rótulos de maneira correta. Então nós vamos falar um pouquinho hoje sobre esses 3 fundamentos básicos. Nós temos muitos outros, mas eu quero falar com você sobre esses 3 que para mim são os primordiais antes de você começar a substituir o glúten nas suas preparações. Porque se você o fizer de maneira incorreta, você poderá afetar a sua saúde. Então vamos começar por o que é o glúten. O glúten ele é formado por um conjunto de proteínas, a gliadina e a glutenina. O glúten está presente no trigo, no centeio, na cevada e na aveia por contaminação cruzada. É ele o responsável por dar estrutura, liga, maciez, umidade, leveza, sabor e coloração aos nossos produtos tradicionais feitos com farinha de trigo. E para criarmos a nossa receita sem glúten, nós precisamos buscar na nossa confeitaria ingredientes que ajudem na substituição do glúten. Nós sabemos que não há uma única farinha, um único ingrediente sem glúten que o substitua de maneira completa. Nós precisamos de uma combinação de ingredientes que, agregando suas características próprias, vão ajudar a nossa massa a chegar na textura, na consistência, no sabor de um produto com glúten. Então, você precisa, por exemplo, saber que se você utilizar somente farinha de arroz para substituir a farinha de trigo, o seu bolo não vai dar certo. Ele vai ficar farelento, não vai ter liga, vai ficar seco, porque somente a farinha de arroz, ela não agrega liga, não agrega maciez, não agrega leveza. Então, você precisa conhecer os ingredientes para utilizar uma combinação deles em substituição ao glúten. Por exemplo, nós podemos utilizar a goma xantana, que vai ajudar na liga e na umidade das massas. Podemos utilizar em conjunto um mix de farinhas equilibrado, com farinhas de estrutura, farinha de liga, farinha de maciez. Devemos utilizar também um ácido que vai ajudar na formação das bolhas de ar dentro da massa e proporcionar que ela cresça mais e fique mais leve. Então não é somente utilizar um ingrediente qualquer da confeitaria sem glúten para substituir o glúten das receitas tradicionais, tudo bem? É preciso esse conhecimento para você fazer uma substituição consciente e equilibrada e obter um resultado final delicioso, aquele bolo macio, fofinho, que não esfarela, que você consegue cortar e consumir como se fosse um produto com glúten. E você só vai alcançar esse resultado final se você souber o que o glúten provoca nas receitas e por quais ingredientes eu poderei substituí-lo nas minhas preparações sem glúten. Então, por isso que é importante você conhecer os fundamentos antes, porque se você for somente já na receita e pegar a farinha de trigo e substituir pela farinha de arroz, você vai se decepcionar, porque o resultado final não vai ficar bom. E você pode até desistir de fazer as suas preparações sem glúten porque acha que não consegue ou porque não dá certo. Então é importante você conhecer essa base antes de aplicar esses conhecimentos na prática, tudo bem? Outro fundamento importante é o que é contaminação cruzada. A contaminação cruzada, principalmente para alérgicos ao trigo, alérgicos a qualquer outros alimentos e também quem possui doença celíaca é muito importante, porque os traços do glúten, os traços do leite, das oleaginosas causam reações importantes no organismo das pessoas que possuem alergias ou doença celíaca, tudo bem? Então, o que é contaminação cruzada? A contaminação cruzada, ela ocorre quando eu não adiciono o ingrediente, o alimento que causa alergia de maneira intencional. Por exemplo, eu pego uma faquinha, corto um pão com glúten e utilizo essa mesma faquinha para cortar o meu pão sem glúten. O que eu fiz? Sem higienizar, e mesmo que higienize, não vamos retirar o glúten, como eu vou explicar mais pra frente. Quando eu faço esse procedimento de cortar um pão com glúten e cortar um pão sem glúten com a mesma faca, eu estou contaminando o meu pão sem glúten.
Porque o glúten ele vai aderir à minha superfície da faca, pode ficar um farelinho grudado nela e quando eu cortar o meu pão sem glúten ele vai sofrer essa contaminação cruzada. Então, a contaminação cruzada é quando eu não adiciono glúten de maneira intencional à minha receita. Quando ele entra em contato com o glúten de maneira indireta, por uma superfície, por um utensílio que eu utilizei, por exemplo, quando eu utilizo o mesmo bowl para fazer uma massa com glúten e faço nesse mesmo bowl a minha massa sem glúten. Eu vou contaminar a minha massa sem glúten porque o glúten ele vai aderir às superfícies, as ranhuras que tem, que mesmo sendo invisíveis a olho nu, o glúten vai aderir a essa superfície, a essa ranhura e vai contaminar a minha massa. Então, por exemplo, é por isso que eu preciso utilizar utensílios exclusivos. Eu tenho que ter os meus talheres, as minhas panelas, os meus bowls, copos, tigelas, a minha batedeira, o liquidificador, o forno, exclusivos, utensílios e equipamentos exclusivos para quem possui alergia ou doença celíaca. Porque a contaminação cruzada agride o organismo. Ah, mas por que eu preciso ter a batedeira? É um utensílio muito caro e eu gostaria de utilizar a mesma. Vou te explicar por quê. Tem dois motivos. Há duas maneiras de contaminar a massa utilizando a mesma batedeira para uma massa com glúten, para fazer a massa sem glúten. Quais são essas duas maneiras? Primeiro que, como eu disse anteriormente, o glúten ele adere às superfícies. Então ele vai aderir à superfície do seu bowl da batedeira, ao globo da batedeira, porque tem uns lugares que não dá para limpar e mesmo assim as ranhuras invisíveis a olho nu vão aderir o glúten nelas. Então, primeiro que vou contaminar pelo bowl, né, pelo utensílio que eu estou utilizando. Segundo que, quando eu faço uma massa com farinha de trigo, a farinha de trigo ela é uma farinha muito leve, ela fica em suspensão no ar. E o que acontece? Quando eu bato essa massa na batedeira, a farinha de trigo vai entrar no motor dessa batedeira. Então ela vai assentar no motor e assim que eu utilizar essa batedeira para fazer uma massa sem glúten, quando eu ligo a batedeira, o motor vai produzir uma quantidade de ar ali, né? Vai começar a funcionar e a farinha que estava ali acumulada vai dispersar no ar e vai cair diretamente na massa sem glúten. Dessa maneira, ela vai contaminá-la, tudo bem? Então, existem essas duas formas de contaminar utilizando a batedeira, pelo bowl contaminado e pela farinha de trigo acumulada no motor da batedeira. Da mesma maneira, no liquidificador. Então, esses utensílios, esses equipamentos que possuem motores, se eu utilizo a farinha de trigo, como ela fica suspensa no ar, ela vai assentar no motor e vai contaminar o meu produto quando eu fizer o uso desse equipamento, tudo bem? Além disso, eu preciso também de um ambiente separado ou fazer a produção, caso você compartilhe a mesma cozinha, por exemplo, com produtos com glúten, fazer a produção sem glúten antes da produção com glúten. Por quê? Quando eu utilizo a farinha de trigo, por ela ser muito leve, ela fica suspensa no ar. E você sabe por quanto tempo ela fica suspensa? Por até 24 horas. Então, por exemplo, se eu faço um bolo com glúten de manhã e à tarde eu faço um bolo sem glúten, eu corro o risco de contaminar, mesmo utilizando equipamentos diferentes, de contaminar a minha massa porque a farinha ainda está suspensa no ar. Então, mesmo a gente não enxergando a farinha, ela vai assentando no seu produto. Então, ela pode contaminar a sua massa, mesmo você utilizando utensílios exclusivos, se você fizer a preparação no mesmo ambiente, antes de ter decorrido 24 horas da produção com glúten. Então, é muito importante conhecer esses conceitos para garantir a sua saúde e qualidade de vida. Sem esses conceitos, se você somente for executar a receita sem esse conhecimento prévio, você vai afetar a sua saúde, tudo bem? É muito importante e eu gosto de frisar muito porque eu já sofri muito com contaminação cruzada. Então eu gosto de frisar para você que tem alergia a algum alimento, que tem doença celíaca. Então é muito importante que você entenda como a contaminação cruzada pode te fazer mal. Tudo bem? Então é muito importante você observar esses conhecimentos para depois sim executar as suas preparações. Então, como eu posso evitar a contaminação cruzada? Tendo utensílios exclusivos, armazenando seus alimentos em um armário que não armazene glúten, não armazene produtos com glúten ou com o alérgico que você possui, a alergia, porque pode contaminar. Como o glúten adere à superfície, ele adere também à superfície dos armários. Então, quando você for armazenar os seus produtos, você precisa isolar
os seus produtos do contato com o armário, caso você tenha armazenado produtos com glúten lá anteriormente. Então você coloca um plástico ou alguma barreira para impedir que o seu produto sem glúten entre em contato com aquele armário contaminado, tudo bem? Então é muito importante para garantir a sua saúde. Outra coisa muito importante, saber ler e interpretar os rótulos dos produtos. Quando você for ao supermercado, você precisa criar o hábito de ler os rótulos. E você precisa entender os rótulos, saber quais os nomezinhos que vêm escritos lá que são indicativos de que aquele produto possui glúten. Por exemplo, se o seu produto estiver escrito contém glúten, contém trigo, contém cevada, contém centeio, contém aveia, esses alimentos contém glúten, logo você não pode consumir esse produto que você for comprar, tudo bem? Outra coisa, quando você for comprar, principalmente cosméticos, alguns deles vêm escrito em inglês, a maioria deles, né? Então você precisa conhecer também esses nomes em inglês, porque ainda não há estudos conclusivos que quando a gente utilize um shampoo ou um condicionador, por exemplo, que possua glúten na formulação, a quantidade que a gente absorva seja suficiente para agredir o nosso intestino, para afetar a nossa saúde. Não existem estudos conclusivos ainda, mas eu já tive reação. Então, eu já tive reação com um sabonete que possuía glúten na formulação. Tudo bem? Então, eu indico que você sempre leia o rótulo e evite de utilizar esses produtos que possuam alguns desses nomezinhos que eu vou te passar agora, que são ingredientes que contêm glúten na formulação. Tudo bem? Então, por exemplo, se o seu produto estiver escrito wheat, que eu vou deixar escrito aqui na tela para você ver como escreve, significa que o produto tem trigo na formulação. Se o seu produto está escrito oat, significa que ele tem aveia na formulação. Se no seu produto está escrito rye, significa que ele tem centeio na formulação. E se tiver escrito barley, significa que ele tem cevada. Então, preste muita atenção nesses nomezinhos, porque eles indicam que tem glúten na formulação. Mesmo sendo shampoo, condicionador, evite de utilizar, porque você pode agredir o seu intestino, tudo bem? Depende, eu não sei se você vai sentir alguma reação, às vezes você não sinta, mas mesmo assim o seu intestino está sendo agredido. Então, eu acho muito importante que você não utilize esses produtos para evitar qualquer dano à sua saúde, tudo bem? Então, preste atenção nos nomezinhos, até produtos de alimentos mesmos podem vir escritos com esses nomes. Então, quando tiver esses nomes, significa que contém glúten na formulação. Então, não consuma, tudo bem? Um outro problema relacionado ao rótulo hoje em dia, nós temos legislação brasileira que obriga as empresas a declararem nos seus produtos se contém glúten ou não, se possui contaminação cruzada ou não. Mas eu não confio 100%, principalmente se forem empresas menores, menos conhecidas. Então, a legislação prega hoje o seguinte: caso o seu produto possua glúten na formulação, você precisa declarar da seguinte maneira: contém glúten. Tudo bem? Então, os produtos que estiverem escritos no rótulo, em caixa alta, em cor que contraste com o fundo da embalagem, contém glúten, significa que eu tenho glúten como um ingrediente daquele produto. Então, eu tenho ou o trigo, ou centeio, ou aveia, ou a cevada. Um desses ingredientes está na formulação daquele produto e por isso ele está escrito contém glúten, você não pode consumi-lo, tudo bem? Se no seu produto estiver pode conter glúten, isso significa que ele pode sofrer contaminação cruzada. E de que maneira um produto industrializado pode sofrer contaminação cruzada? Pode ser tanto no armazenamento, que ele foi armazenado junto com produtos com glúten, pode ser na embalagem, porque ele passou pela mesma máquina para ser embalado, que um produto foi embalado com glúten. Então, essas são as maneiras de contaminação cruzada, entre outras, né? De um produto industrializado. Então, se tiver escrito pode conter glúten, significa que ele sofreu contaminação cruzada e você também não pode consumir. Quando há contaminação cruzada, pode vir assim: pode conter glúten, pode conter trigo, pode conter centeio, pode conter cevada, pode conter aveia, ou então todos esses em sequência. Pode conter trigo, centeio, cevada, aveia. Tudo bem? Então, quando tiver dessa maneira, significa que pode conter contaminação cruzada. Além de você olhar essa inscrição que estará abaixo da listagem dos ingredientes, você precisa também ler os ingredientes. Por que que eu falo isso? Porque às vezes eu já peguei
esse é um tipo de erro de rotulagem, já peguei assim, na frente da embalagem estava escrito não contém glúten. Quando eu virei o produto, na listagem de ingredientes, lá constava que continha aveia naquela formulação, ou seja, continha glúten. Então, apesar de haver legislação, ainda há algumas empresas que não a obedecem fielmente. Então, para garantir a sua saúde, sempre leia o rótulo, sempre leia os ingredientes. E se mesmo assim você não sentir segurança de que aquele produto seja seguro, entre em contato com o fabricante, sempre. Preferencialmente por e-mail, para que fique registrado quando ele responder lá, esse produto não contém glúten. Então você vai consumir. E se você passar mal, você tem uma prova de que ele falou que não continha glúten, mas você se contaminou porque aquele produto tinha glúten de alguma maneira. Então é uma maneira de você se resguardar, de você ter uma segurança e também de você poder consumir outros produtos. Então, mesmo que sejam produtos de uma empresa, por exemplo, nova no mercado ou que você não conhecia, você vai entrar em contato com essa empresa, vai conversar com eles para ver se tem glúten, se pode sofrer contaminação cruzada. E somente depois da resposta da empresa é que você vai consumir esse alimento, tudo bem? Não mande o e-mail e já consuma o alimento. Deixa eles responderem para você saber se é seguro ou não, para evitar danos à sua saúde e à sua qualidade de vida, tudo bem? Porque se contaminar, toda vez que você se contamina com glúten, se você tiver doença celíaca, por exemplo, você vai agredir o seu intestino. Vai reduzir as suas vilosidades, vai reduzir a absorção dos nutrientes. Então, é muito importante saber se há contaminação cruzada, se é seguro consumir ou não, para depois consumir. E se você for alérgico, então, a reação vai ser imediata, né? Se você possuir alergia a oleaginosas, por exemplo, e você consumir esse alimento que possui contaminação cruzada por oleaginosa, você vai sentir a reação mais rapidamente, né? E pode ser até fatal, a depender do grau ou da quantidade que você consumir, né? Do grau da sua alergia. Então é muito importante, é questão de saúde isso. Você precisa entrar em contato com a empresa se tiver dúvida, tudo bem? É importante você saber ler os rótulos, saber quais são as palavrinhas que devem estar descritas naquele rótulo, se o produto contém glúten ou se não contém glúten, para você garantir a sua saúde. Então, antes de executar uma receita, de criar uma receita, você precisa saber esses conceitos, esses fundamentos, para que sua preparação seja segura, saudável, deliciosa e que você aproveite de maneira integral, sem preocupação de que aquilo vai causar algum mal para a sua saúde, tudo bem? Então eu quis trazer esses conceitos porque eu acho que são os 3 principais que afetam diretamente a sua saúde e que você precisa conhecê-los antes de começar a executar a sua receita, começar a criar a sua receita. Existem outros fundamentos, mas eu acho esses primordiais porque eles afetam a sua saúde, tudo bem? Então, busque mais conhecimento sobre esses assuntos. Eu acho muito importante que você os conheça para somente depois começar a produzir as suas preparações. Então, nesse vídeo, eu quis trazer esses fundamentos. No próximo vídeo, nós falaremos sobre o passo 2 para a criação de receitas sem glúten e nele nós falaremos sobre os principais ingredientes nas receitas sem glúten, suas funções e características que agregam às massas, tudo bem? Então, não perca o próximo vídeo, ele vai ser de grande valia para a construção do seu conhecimento e você se tornar capaz de criar suas próprias receitas sem glúten, tudo bem? Muito obrigada pela sua companhia, eu espero ter contribuído para o seu aprendizado, que você tenha compreendido a importância desses fundamentos, caso você tenha alguma restrição ao glúten ou alergia a qualquer outro alimento. Então, é muito importante que você compreenda essa importância para produzir alimentos seguros, saudáveis e deliciosos. Muito obrigada por você estar aqui comigo, eu te espero no próximo vídeo e espero que você goste dos nossos próximos conteúdos. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e eu te vejo no próximo. Um beijo!